questão com área, a área, tá, vai ser o próprio negócio que eu estou querendo. No caso, o que eu estou querendo? Espaço. Então a área vai ser o meu espaço. Correto? Muito bem. Agora, aceleração, movimento uniforme variado, tá? Quando eu falo um movimento uniformemente variado, eu estou falando em aceleração, galera. E quando eu falo de aceleração, eu estou variando a minha velocidade, tá? Movimento uniforme, velocidade constante. Movimento uniformemente variado, velocidade variável. A velocidade vai mudar com o passar do tempo. Logo, o movimento é igual a variação da velocidade dividido pela variação do meu tempinho aí, tá? Logo, eu tenho uma função aí, tá? Essa função horária para a minha velocidade, tá? Ou a variação da minha velocidade, no caso, que eu vou trabalhar com o movimento variável, tá? Esse movimento variável, como eu falei anteriormente, velocidade vai mudar com o passar do tempo. Minha velocidade não é constante, tá? No caso, eu aperto só uma vez? Muito bem. Olha aqui, ó. E aí começa a historinha do meu avô. Nunca mais esqueço do meu avô, que na verdade ele foi uma pessoa muito querida para mim. E eu fico triste quando eu falo dele, porque nós tivemos que mandar matar ele, não morria mais, ele tinha 180 anos, tá? E aí ele ainda, apesar de tudo, o meu querido vovô é ateu, tá? O meu vovô era ateu, então ele não acreditava muito em algumas coisas, tá? Porém, para acreditar em alguma coisa, ela tem que existir, ou não acreditar, ela tem que existir também, né? Já vou para o professor de filosofia aí. Logo, meus amigos, gráficos da velocidade escalar versus o tempo, da mesma forma, tá? Reta crescente, velocidade positiva, tá? Reta decrescente, velocidade negativa. Se a velocidade está variando negativamente, eu tenho uma aceleração negativa. Se a minha velocidade está variando positivamente, eu tenho uma aceleração positiva. Correto? Muito bem. Continuando. Da mesma forma, pessoal, apareceu área, ó, estou falando em o que? Aceleração, velocidade dividido pelo tempo. Se eu tenho um gráfico, velocidade por tempo, qual que vai ser a área? O espaço percorrido. Legal, né? Agora, da mesma forma, tá? Dois gráficos. Para baixo da reta das abscissas, vocês sabem que é tudo negativo, para cima é tudo positivo, tá? Além disso, mais uma demonstraçãozinha aqui, só para a gente lembrar de alguma coisinha aí, tá? E aí é o seguinte, continuando, tá? Eu tenho uma função geral, essa função é a função horária do deslocamento, tá? Eu com essa função vou calcular os espaços. Eu tenho uma função independente do que aqui, ó? De nada, ela é dependente de tudo. Olha aqui, ó, posição, velocidade, tempo e aceleração. O que nós estamos trabalhando até agora? Aceleração, velocidade, tempo e espaço, correto? Logo, esse safadão, hein? Ele levava as mulheres lá, ficava sentado no sofá até meia-noite, aí vendo uma televisãozinha, tá? Tô falando do meu avô, não esqueça, tá, galera? S igual a S0 mais V0T mais meio AT ao quadrado, tá? Observem aqui ainda. O professor Diogo pode me ajudar? Que nós temos uma função do que aqui, ó? Segundo grau. E quando eu trabalho com aceleração, galera, eu estou variando alguma coisa. Estou levando alguma coisa ao quadrado. E sempre quando eu levo alguma coisa ao quadrado, eu tenho uma função de segundo grau. E uma função de segundo grau, a minha reta, entre aspas, eu posso dizer, a minha reta característica é uma parábola. Ou voltada para cima, ou voltada para baixo. Muito bem. Logo, velocidade. O que eu tenho aqui, ó? Ó, voltada para cima, aceleração positiva. Voltada para baixo, aceleração negativa. Fácil, né? As coordenadas do vértice estão no grafo, representam o instante, tá? Então, exatamente nesse instante, o vértice, tá? Nós temos a inversão, certo?
vai chegar num intervalo e num tempo que ele vai começar a subir ou a descer, tá? Muito bem. Novamente, pessoal, olha o que eu estou falando para vocês. A área. Olha, vocês têm que saber o seguinte: tenho aceleração pelo tempo. E a minha formulazinha o que é? Aceleração igual velocidade dividido pelo tempo. Se eu pegar uma aceleração por tempo, eu vou isolar o que? A minha distância, a minha posição. Então a área do gráfico novamente vai ser o que? Minha posição. Tá sempre. Legal. Aí esse safadão continuava fazendo as sacanagemzinhas dele, né? Meu avô, estou falando sempre do meu avô, tá? Me inspiro muito nele em várias coisas, mas tem algumas coisas que não, tá? Ele ultrapassa todos os limites. Aí apareceu lá uma equação, ou apareceu um problema independente do tempo. Pô, como é que eu vou resolver isso aí, tchê? Aí você lembra do meu avô novamente, tá? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Observe uma equação de segundo grau independente do tempo. Se é independente do tempo, lembre do meu avôzinho. Vovô e vovó, mais 2 amigas em uma pirâmide sexual. Muito bem. Aí essa equaçãozinha aqui, ó, é independente do meu tempo, tá? Não depende do meu tempo, somente da aceleração, velocidade e o meu espaço percorrido, tá? Características então do meu movimento, pessoal. E aí eu vou agora entrar em movimentos circulares, esquecendo um pouquinho o meu querido avô, e lembrando das provas. Acredito que todos vocês já resolveram várias provas, né, do Enem. Vocês lembram das provas de 98, 99, 2000 e 2001? Todas, né? O que caiu muito? Movimento circular. Muito movimento circular. Vai que os caras bloqueiam esse ano e coloquem de novo. Entende? Então é uma coisa muito relativa, digamos assim, apesar que a relatividade é meio estranha, né? Movimento circular uniforme, então. Pessoal, 2 coisas muito importantes para o meu movimento circular uniforme: período e frequência. Período, o tempo que o evento demora para acontecer, e frequência, o número de vezes que ele ocorre em cada ciclo. Por isso que a frequência é inversamente proporcional ao meu período. Imagine uma hora tem que dar, qual o tempo que demora? Uma volta, correto? Porém eu tenho que ter quantos minutos para ter 1 hora? 60, então eu tenho que ter 60 ciclos para eu chegar em 1 hora. É a frequência com que ocorre aquele evento, tá? Assim vocês pensem na volta ao redor da Terra, da Terra ao redor do Sol, né? Enfim. Portanto, galera, frequência então inversamente proporcional ao meu período. Logo, nós vamos trabalhar com uma velocidade escalar linear, isso para o movimento circular, tá? Da mesma forma. Porém, quando eu trabalho com movimento circular, eu trabalho com um círculo. E quando eu trabalho com esse círculo, a distância que eu vou percorrer é o próprio círculo. E qual que é o comprimento do círculo? 2π vezes o seu raio. Então basta substituir o meu espaço, 2π vezes o raio. Olha, estou trabalhando com movimento circular, estou trabalhando com o tempo. Qual que é o tempo que demora para dar uma volta? O próprio período, correto? Então só substituindo aí, ó, a minha equação. Se o espaço é 2π vezes o raio e o tempo é o meu próprio período, eu vou ter então, portanto, que a minha velocidade para o movimento circular é igual ao quê? 2πr vezes, igual, dividido pelo período. Tá? Então eu tenho minha velocidade. Pessoal, muito fácil. Vocês, ó, equação fundamental novamente. Tá? Equação fundamental. Não esqueçam mais dela. Tá? Logo, não existe mais. Como conclusão, então, temos a fórmula. Tá? Pessoal, uma velocidade angular. Se por um lado uma velocidade linear depende somente do comprimento do meu círculo,
a minha velocidade angular vai depender do quê? Do ângulo em cada posição que eu tiver, do ângulo, tá? E esse ângulo vai depender do quê? Radianos por segundo. Então eu tenho um ciclo a cada segundo, ou em cada posição que eu tiver, eu vou ter um tempo em segundos. Então unidade radianos por segundo. Um pi é equivalente a... Um pi é equivalente a quanto? 3,14. E quando eu falo em radianos, 2π para ângulo vale quanto? Cada π vale quanto radiano? 180 graus, correto? 2π equivale a 360 graus, uma volta completinha, certo? Logo, certo? Logo, pessoal, se eu estou trabalhando com velocidade angular, eu estou trabalhando com 2π vezes o F. Por que 2π vezes a frequência? Porque a minha velocidade angular é 2π vezes, ou 2π dividido pelo meu período, tá? Novamente voltamos, só substituindo os valores. Velocidade é igual ao quê? Velocidade angular vezes o raio. Isso para o movimento circular. E aí quando eu trabalho com movimento circular, galera, nós temos o seguinte, nós temos que levar em consideração uma aceleração centrípeta, tá? E quando eu levo em consideração essa aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido por raio. Mas se eu estou trabalhando em um círculo, a minha velocidade, vocês sabem que é tudo aquilo lá, né? Logo, eu vou dizer que a minha aceleração centrípeta, velocidade angular dividido vezes o meu raio. Nessa sequência nós temos o seguinte, tá? Só substituindo os valores. O que você tem que lembrar aqui? Velocidade é igual a distância dividido por tempo, somente, tá? Agora, um negócio muito importante, que daí caiu lá no Enem, os negócios das bicicletas, os negócios das esteiras e tal. Pessoal, tem como essa velocidade ser diferente desta? Para 1 e 2? Não tem como, que vai destruir a minha engrenagem. Então as velocidades têm que ser iguais. Da mesma maneira para esses dois aqui, ó. Porém, um está grudado, estão interligados por correia e o outro por eixo, tá? Então tem que tomar cuidado. Velocidades são iguais, tá? Velocidade 1 tem que ser igual à velocidade 2. Isso para o suporte 1 e para o meu suporte 2, tá? Muito bem. Outra relaçãozinha muito importante: se eu aumento o raio, o que acontece com a minha velocidade? Diminui, inversamente proporcional. Eu tenho que ter um movimento, uma velocidade menor quanto maior o meu raio, que é o tempo que eu demoro para dar uma volta completa, certo? Que é um período, tá? Logo, uma coisa muito importante também, tá? E não se assustem, tá? Que a física não assusta ninguém, tá, galera? Um pouquinho aí de Isaac Newton. Aí eu tenho o garfo está dormindo, né? Passando já para a dinâmica, tá? Até agora a cinemática, dinâmica. O garfo está dormindo, então ele só está experimentando a primeira lei de Newton, tá? Todo o corpo está em repouso, tende a continuar em repouso. Sendo assim, galerinha, vejam bem: velocidade constante, velocidade igual a zero, movimento não, repouso, movimento diferente de zero, movimento retilíneo uniforme, não esqueça, tá? Logo, segunda lei, lei da proporcionalidade. Imagine uma pedra muito grande, imagine vocês pegando essa pedra e arremessando ela. Vocês têm que fazer uma força grande ou uma força pequena? Grande. A massa é grande, certo? A massa é grande, a minha força tem que ser grande. Logo, força diretamente proporcional à massa, força diretamente proporcional à aceleração. Logo, massa, quanto maior a massa, menor vai ser a minha aceleração, correto? Vou ter que fazer mais força. Logo, massa inversamente proporcional à aceleração. Física não me assusta, tá, galera? E vocês têm que pensar sempre nisso. Física não assusta, tá? Só para vocês lembrarem, tá? Uma proporcionalidade aqui, tá? Quanto maior a força, nós temos uma indicação, tá? Aceleração, tá? Maior. Da mesma forma, agora, terceira lei, galerinha: para toda ação existe uma reação, mesmo sentido,
Não, sentido oposto, mesma direção e mesma intensidade. A força com que eu bato na parede é a mesma força que a parede bate em mim, porém eu vou sentir mais, correto? Aqui nós temos a namorada do meu avô, tá? Peso, tá? Uma das forças principais aí, peso, massa vezes a gravidade, tá, galera? Sempre, sentido para baixo, vertical, tá? Normal, outra força muito, digamos, uma das mais importantes, tá? Porém o pessoal muito se equivoca e coloca ali, normal e peso são par de ação e reação. Não, um par de ação e reação sempre vão ter que agir em corpos diferentes, tá? E normalmente uma normal e um peso estão agindo sempre no mesmo corpo, então não forma um par de ação e reação. Logo a minha normal é uma força de reação ao contato, tá? Muito bem. Tração, outra força muito importante, tá? Tração sempre vai ocorrer em fios inextensíveis, não esticam, porque se esticou virou elástico, então você tem a força elástica, tá? E a força de atrito, pessoal, 4, 5 questões, não se assuste que esse ano não caia de novo. Porém, preste atenção, força de atrito é uma força onde é um contato do corpo para com a barreira, correto? Para com o obstáculo que ele tem que vencer. Sendo assim, meus amigos, uma coisa muito importante aqui, ó, que vocês têm que levar em consideração, como que vai ocorrer o atrito? O atrito é ser uma força contrária, né? E ele vai ter uma indicação desta maneira aqui, ó. Olha aqui, ó, questão de 2013. 2013 o cara ia freando, o freio era ABS, correto? Vocês estão lembrados disso? O freio era ABS. Olha aqui, ó, como que é o gráfico. E aí aqui eu só tenho um atrito, ó, eminência do movimento. E quando ele dá um movimento e para e continua, o meu gráfico vai ficar isso daqui, ó. Ele continuou, foi até lá. Aqui eu só tenho um, mas ele vai ficar aqui, ó. Vocês estão entendendo? Um zigue-zague. Então, força de atrito sempre vai ocorrer o quê? Isso daqui, tá? Muito bem. Continuando. Pessoal, uma coisa muito importante, tá? É o trabalho. O trabalho realizado é, digamos, de extrema importância, porque nós estamos aí em uma era de sustentabilidade, de tecnologias, onde nós queremos uma transformação de energia, correto? E essa transformação de energia parte tudo de um trabalho realizado. Esse trabalho realizado vai fazer com que ocorra o quê? Aplicou uma força em um objeto, esse objeto se deslocou. Se esse objeto se deslocou devido a alguma coisa, nós temos que ter fé em Deus e resolver isso, tá? E quando nós resolvemos isso, unidades, nunca esqueçam, tá? Quando nós resolvemos isso, nós temos o seguinte: imaginem uma hidrelétrica, né? O que ocorre lá em uma hidrelétrica? A força da água faz com que as turbinas girem, mas essa força é transformada, correto? Essa energia é transformada. Lá em cima eu tenho uma energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional está relacionada à altura. Eu só tenho energia potencial gravitacional quando eu tenho altura. Energia cinética está relacionada a movimento. Eu só tenho energia cinética quando eu tenho movimento, tá? E aí eu vou estar transformando, ó, tirei energia potencial, estou transformando em energia cinética.